O ano não promete ser fácil para diversos setores que estão na Bolsa Brasileira, principalmente para o de transportes. Por isso, temos uma análise especial da Safra Corretora sobre as empresas que estão sob a cobertura. E para falarmos sobre o setor de transportes na Bolsa Brasileira, temos aqui hoje a presença de Luiz Peçanha, que é analista responsável por este setor na Safra Corretora. Tudo bem, Peçanha? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem. Bom, vamos lá, Peçanha. A gente está num momento macroeconômico que não é muito fácil, né? Sabemos que os juros estão altos, devem ficar altos por mais tempo, temos uma questão envolvendo inflação nisso tudo, temos a questão cambial também. Então, eu queria começar já te perguntando, né? Quais são, antes da gente realmente ir para a análise propriamente dita de cada empresa que a gente tem aqui na cobertura da Safra Corretora, quais são os argumentos macroeconômicos que embasam a nossa revisão no geral para o setor de transportes? Então, como eu disse, são só juros que estão afetando, inflação, o que está afetando? O primeiro de tudo é a inflação, né, que aumentou bastante no último ano e, consequência da inflação, o Banco Central meio que foi forçado a elevar a taxa de juros. Consequentemente, as empresas do setor de transporte costumam ser mais alavancadas, são intensivas em capital. Então, essa alta da taxa de juros pressiona o lucro das empresas. Ela consome ali, as despesas financeiras tendem a se elevar nesse ano, pressionando o lucro dessas empresas. Certo. E com relação a dólar, existe alguma questão cambial ou não tanto pela receita delas não serem dolarizadas ou alguma coisa assim? Ou existe ainda impacto? Você talvez tenha alguma empresa, como exemplo a Rumo. A Rumo ela se beneficia da desvalorização cambial. No final do dia, a Rumo é uma responsável pelo transporte de grãos do Mato Grosso. Então, à medida que você tem um real depreciado, o preço melhora para o produtor vender e, consequentemente, a tendência de aumento do volume de exportação, beneficiando o volume a ser transportado pela Rumo. Mas, no geral, acho que o dólar acaba impactando a inflação e, consequência dessa inflação maior, é o que tem pressionado o Banco Central a manter a taxa de juros mais elevada. E já que você deu esse início aqui para a gente, falando sobre esse contexto macroeconômico, agora falando das empresas mesmo, né? No nosso relatório estão citadas 5 delas, então. A primeira, como você já mencionou, a Rumo, temos também a Localiza, a Movida, a Armac e JSL. Então, eu queria começar, né, justamente pela nossa preferência, que é justamente Rumo. Então, para começar essa análise, eu queria que você falasse um pouquinho por que é a nossa top pick para o setor de transportes. Ela é nossa top pick porque ela sofre menos com a potencial desaceleração da economia brasileira. Então, assim, esse aumento na taxa de juros tende a desacelerar a economia. Consequentemente, as empresas que são mais ligadas ao mercado interno tendem a sofrer mais, com queda de volume, queda de preço, uma dificuldade maior de vender no preço estabelecido. E a Rumo ela sofre menos com isso porque, como a gente comentou agora, ela é uma empresa que depende muito mais de exportação de commodities, que é a base do volume que ela transporta nas ferrovias. Então essa dependência menor da economia é um dos motivos da gente gostar mais de Rumo. Mas também por a gente achar que ela está num valuation bastante atrativo. Hoje a gente enxerga uma TIR real alavancada de 17% aproximadamente para a Rumo, bem acima aí dos títulos da NTNB, que é normalmente o benchmark que a gente usa para comparar essa rentabilidade da Rumo, e bem acima do nível histórico de rentabilidade dessa empresa. É uma empresa sólida que tem uma perspectiva muito positiva para os próximos anos, em especial para esse ano. Ela deve se beneficiar do volume da safra, né? A expectativa de crescimento de 8 a 10% no volume da safra esse ano, safra de grãos, segundo a Conab. Então isso tende a potencializar volumes e melhora o poder de barganha na companhia para as negociações de preço. Tá certo. Bom, esse desempenho do agro até, Peçanha, é interessante até de destacar aqui para quem está nos acompanhando aqui no nosso programa, né? Isso também afeta, obviamente, outros setores da economia, mas outros setores da Bolsa. A gente fez recentemente um Safra Insight sobre o setor financeiro. E aí, justamente, Daniel Vaz, que também é analista da Safra Corretora, né, o head ali da parte de bancos e tudo mais, o setor financeiro comentou que o agro também tende a beneficiar, por exemplo, o Banco do Brasil, né, que está muito ligado a economia ali referente ao agro. Então, a gente vê a potência que o agro tem para impactar outros setores na Bolsa e beneficiar outras empresas também. Né? Então,
Bom, e só para a gente já passar, ainda falando, aliás, né, de empresas com recomendação de compra que nós temos dentro do nosso relatório, me corrija se eu estiver errado, mas temos aí outras duas, que são Localiza e JSL. Então, peço para que você faça também uma análise delas, por que que a gente tem uma recomendação de compra para elas, o que que traz ali um potencial para essas empresas. Bom ponto. A Localiza é a nossa preferida porque, além dela estar num momento melhor em termos de rentabilidade, né? Hoje eles estão entregando uma rentabilidade, a rentabilidade das empresas, das locadoras que a gente acompanha, o principal indicador é o ROIC spread, né? Que é o retorno sobre o capital investido sobre o custo de capital da empresa. Então esse ROIC spread hoje está acima de 5%, a empresa costuma guiar que o objetivo é estar entre 5% e 8%, ou seja, está na banda de baixo, mas ainda assim ela está entregando uma rentabilidade adequada para o negócio. Além disso, a gente acha que ela está bastante descontada em relação ao histórico. Não só ela, a maioria das empresas está bastante descontada, mas é uma empresa que o mercado inteiro gosta, tem um time muito bom de gestão, um histórico de entrega de resultado, uma empresa bastante qualificada. Então a gente fica confortável de indicá-la para os investidores dentro desse setor de locação, que é um setor que tende a sofrer nesse ano. Sofre porque é intensivo em capital, porque a alta nas taxas de juros acaba pressionando o lucro dela também, como das outras, mas ela, a gente acha que, dentre as opções no setor de locação, ela é a melhor opção. Bom, falando agora, né, caminhando para o final da nossa análise, quais são os motivos para a nossa recomendação neutra, nesse caso, para as outras empresas que são Movida e Armac, para finalizar aqui nossa análise com base no nosso relatório atualizado para o setor de transportes? A Movida ela é a principal competidora da Localiza e também tem feito um bom trabalho dentro de casa de melhorar a rentabilidade no negócio. Porém, a Movida ela não está no mesmo patamar de custo de capital que a Localiza. Ela tem um custo de capital mais alto e é um negócio, de novo, é um negócio bastante intensivo em capital. Eles mantêm uma frota de veículos muito grande e esse custo de capital mais alto tende a pressionar mais a Movida porque ela está mais alavancada. Então, e ela fica até mais arriscado, ela tem um risco maior na questão de se os juros subir mais do que a gente já está enxergando, a gente tem uma estimativa de juros de 14,75 para o final do ano. Se esse juro for maior, a empresa corre o risco até de entregar prejuízo esse ano. Então a gente resolveu ficar um pouco mais cauteloso, mas a gente não acredita que a empresa tem algum risco estrutural. Ela tende a sofrer mais nesse ambiente de juros mais alto, mas tende a se recuperar mais para frente. Armac também, só para a gente finalizar. A Armac é uma empresa de menor porte, também faz locação de equipamentos, mas principalmente máquinas. Tem sofrido nos últimos meses em função de uma demanda menor do cliente de curto prazo. É o cliente que aluga a máquina para ficar 1 mês, 3 meses. E com essa menor demanda, a taxa de crescimento dela tende a decrescer no curto prazo. Ela tem, de forma a elevar a taxa de utilização dos ativos, ela tem pegado esses ativos que estavam para locação no mercado spot e colocado em contratos de longo prazo. Isso ajuda a empresa a entregar um resultado melhor, mas essa desaceleração de crescimento e essa perspectiva negativa de curto prazo, ela tende a perder margem, tende a ter redução de lucro, deve manter o papel pressionado. Além disso, a empresa com a liquidez muito baixa, o que piora aí a perspectiva, né? A gente acredita que num momento de recuperação do mercado, as empresas que têm mais liquidez tendem a se beneficiar num primeiro momento, para depois as empresas de liquidez mais baixa. Perfeito. Peçanha, acho que trouxemos aqui uma boa análise sobre essas empresas, né, que a gente tem sobre a nossa cobertura aqui na Safra Corretora. Então, te agradeço pela presença mais uma vez aqui no Safra Insights. Sinta-se em casa quando você tiver uma nova atualização também do setor de transportes para a gente trazer aqui para o investidor, para o nosso cliente e para quem nos acompanha aqui no nosso canal no Safra. Obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigado, pessoal. E agradeço sempre a você que está conosco nas produções especiais que temos aqui no nosso canal do Banco Safra no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de apertar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, como essa análise especial que fizemos sobre o setor de transportes na Bolsa para
esse ano até aqui. Se tivermos uma nova atualização, a gente traz para você. Então, bons negócios, um abraço e até o próximo Safra Insights.